Raul Seixas, um dos ícones mais influentes do rock brasileiro, faleceu em 21 de agosto de 1989, aos 44 anos, em decorrência de uma pancreatite aguda. Sua morte foi o desfecho trágico de uma vida marcada por excessos, problemas de saúde e um estilo de vida intensamente boêmio, que refletia tanto em sua personalidade quanto em sua música. A saúde fragilizada de Raul. Ao longo de sua vida, Raul Seixas lutou contra o alcoolismo, que começou a se manifestar ainda na juventude. Ele tinha uma rotina autodestrutiva de consumo excessivo de bebidas alcoólicas e, em alguns períodos, também usava outras substâncias, o que comprometeu gravemente sua saúde. Na década de 1980, esses problemas se intensificaram, e Raul já demonstrava sinais visíveis de desgaste físico. Ele sofria de diabetes e pancreatite crônica, condições que exigem controle rigoroso e abstinência de álcool, algo que Raul raramente conseguia manter. Os últimos dias de Raul. Nos meses que antecederam sua morte, Raul vivia recluso em seu apartamento no bairro da Pompeia, em São Paulo. Ele tinha um estilo de vida errático, muitas vezes passando dias sem comer adequadamente e alternando entre períodos de intensa criatividade e depressão. Sua aparência havia mudado drasticamente. Estava magro, com a pele amarelada devido à icterícia, um sintoma comum em pessoas com problemas hepáticos graves. Raul estava trabalhando em projetos musicais, mas seu estado físico já dificultava sua participação ativa. Apesar de ter lançado o álbum A Panela do Diabo em parceria com Marcelo Nova em 1989, ele enfrentava críticas e dúvidas sobre sua capacidade de continuar no cenário musical. O dia da morte. Na manhã de 21 de agosto de 1989, Raul foi encontrado morto em sua cama por sua empregada doméstica. Ele estava deitado, com um sorriso sereno no rosto, o que levou muitos fãs e amigos a especularem sobre o simbolismo de sua morte. Raul havia falecido durante o sono, aparentemente sem sofrimento. O laudo médico apontou que a causa da morte foi parada cardíaca em decorrência de uma pancreatite aguda, resultado do agravamento de sua condição crônica e do consumo contínuo de álcool. A combinação do alcoolismo com diabetes e o estado avançado de sua pancreatite foi fatal. O legado e a tragédia de Raul. A morte de Raul Seixas chocou o Brasil, especialmente seus fãs, que o viam como um símbolo de liberdade e rebeldia. Ele deixou um legado musical inigualável, marcado por letras poéticas, críticas sociais e uma filosofia de vida que mesclava espiritualidade e irreverência. Músicas como Maluco Beleza, Gita e Ouro de Tolo permanecem atemporais e continuam a influenciar novas gerações. Embora sua morte tenha sido uma consequência direta de anos de abuso de substâncias e negligência com sua saúde, Raul Seixas também é lembrado como alguém que viveu intensamente, fiel às suas convicções e ao seu espírito libertário. Sua trajetória serve como uma reflexão sobre os desafios enfrentados por artistas que, ao mesmo tempo que criam obras sublimes, lutam contra demônios internos e externos. Raul Seixas partiu cedo, mas seu espírito, Maluco Beleza e sua obra imortal continuam a inspirar milhões, mantendo viva a chama do rock doido que ele ajudou a criar e perpetuar no Brasil. O contexto psicológico e pessoal nos últimos anos. Nos últimos anos de sua vida, Raul Seixas enfrentava não apenas problemas físicos, mas também um enorme desgaste emocional e psicológico. Ele se sentia incompreendido, solitário e, muitas vezes, desprezado por um mercado musical que já não o considerava relevante como antes. Após viver períodos de sucesso avassalador nos anos 1970, Raul viu sua carreira declinar na década seguinte, em grande parte por conta de seu comportamento errático e da dificuldade em lidar com compromissos profissionais. Outro fator que contribuiu para seu isolamento foi o afastamento de amigos e familiares. Muitos se distanciaram dele por não saberem como lidar com seus problemas de saúde e com seu vício. Ainda assim, Raul mantinha contato próximo com Marcelo Nova, vocalista da banda Camisa de Vênus, que se tornou uma espécie de companheiro nos últimos momentos de sua vida. Juntos, eles realizaram uma turnê que, mesmo sendo um sucesso, revelou a fragilidade física de Raul Seixas, que muitas vezes subia ao palco debilitado, mas com o mesmo carisma e energia que o tornaram um ícone. A relação com o alcoolismo e a saúde comprometida. O alcoolismo foi o maior inimigo de Raul Seixas. Desde jovem, ele consumia bebidas alcoólicas em grande quantidade, mas com o passar dos anos, seu corpo não conseguiu mais suportar os excessos. Em algumas entrevistas, Raul chegou a admitir que o álcool era uma espécie de fuga para ele. O artista usava o álcool como uma maneira de se anestesiar das dores físicas e emocionais que o acompanhavam. O diabetes, diagnosticado anos antes, exigia uma dieta rigorosa e controle de glicose, mas Raul ignorava completamente as recomendações médicas. Além do diabetes e da pancreatite, Raul tinha problemas hepáticos e apresentava sinais claros de cirrose.
Em algumas apresentações públicas, ele mal conseguia ficar de pé, e sua voz, que era seu instrumento mais poderoso, já não tinha o mesmo vigor. Mesmo assim, ele se recusava a abandonar a música, afirmando que morreria fazendo aquilo que amava. A tragédia anunciada. A morte de Raul Seixas foi, de certa forma, uma tragédia anunciada. Amigos próximos sabiam que ele não estava bem. Marcelo Nova, em várias entrevistas, relatou que, nos últimos encontros, Raul já demonstrava sinais de que seu corpo estava entrando em colapso. Ainda assim, o músico continuava compondo, gravando e planejando novos projetos. Poucos meses antes de sua morte, Raul gravou uma participação no programa Cassino do Chacrinha, onde apareceu visivelmente debilitado. Foi uma das últimas aparições públicas do artista. Sua imagem magra, pálida e cansada chocou fãs e críticos, que perceberam que o ídolo não tinha muito tempo. O encontro com Marcelo Nova e o último álbum. A parceria com Marcelo Nova foi uma das últimas tentativas de Raul Seixas de retomar sua relevância no cenário musical. Juntos, eles lançaram o álbum A Panela do Diabo, que trazia faixas como Banquete de Lixo e Pastor João e a Igreja Invisível. O disco foi bem recebido pelo público e pela crítica, mas muitos notaram que Raul já não era o mesmo. Marcelo Nova assumiu o papel de uma espécie de cuidador e amigo fiel, mas ele mesmo admitiu que era impossível controlar Raul completamente. O cantor continuava bebendo e negligenciando sua saúde, mesmo sabendo que isso estava matando. As circunstâncias da morte. Na manhã do dia 21 de agosto de 1989, Raul Seixas foi encontrado morto por sua empregada doméstica, Dalva Borges. Ela chegou ao apartamento e percebeu que o músico não havia acordado. Quando entrou em seu quarto, encontrou Raul deitado na cama, com um sorriso no rosto, como se tivesse partido em paz. A autópsia revelou que ele havia morrido de parada cardíaca, causada por uma pancreatite aguda. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão vital para a digestão e o controle de açúcar no sangue. Nos casos crônicos, como o de Raul, a condição pode ser agravada pelo consumo de álcool, levando a complicações fatais. Segundo relatos, Raul não havia comido nem tomado sua medicação nas horas que antecederam sua morte. Ele provavelmente entrou em coma diabético durante a noite e, devido à insuficiência do pâncreas e do fígado, seu corpo não resistiu. Repercussão da morte. A morte de Raul Seixas causou comoção nacional. Fãs, amigos e artistas se reuniram para prestar homenagens ao ícone que marcou o rock brasileiro. O velório, realizado no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo, atraiu uma multidão que cantava suas músicas e expressava gratidão por seu legado. Para muitos, Raul Seixas foi um profeta, um visionário que usou a música para questionar o sistema, falar sobre liberdade, espiritualidade e a busca por significado na vida. Sua morte precoce foi vista como o fim de uma era, mas também como o início da mitificação de sua figura. O legado de Raul Seixas. Raul Seixas deixou um legado que transcende o tempo. Suas músicas continuam a ser ouvidas e reinterpretadas por novas gerações. Ele é lembrado como o Maluco Beleza, um artista que não tinha medo de desafiar normas e buscar sua verdade, mesmo que isso lhe custasse tudo. Seus fãs, conhecidos como Raul Seixistas, mantêm viva sua obra e seus ideais. Anualmente, no dia de sua morte, são realizadas homenagens em várias partes do Brasil, reforçando a influência duradoura de sua música e mensagem. Em última análise, a morte de Raul Seixas foi o desfecho inevitável de uma vida marcada por extremos. Ele viveu intensamente, desafiou o sistema e deixou um legado que ainda ressoa fortemente na cultura brasileira. Como ele próprio cantou em Ouro de Tolo. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no jardim zoológico, dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu. Raul Seixas pode ter partido fisicamente, mas seu espírito e suas ideias continuam vivos, inspirando aqueles que, como ele, se recusam a seguir o caminho comum e preferem trilhar suas próprias estradas, mesmo que isso signifique enfrentar riscos e desafios. Sua morte, apesar de trágica, apenas reforçou sua imortalidade na cultura brasileira. Raul Seixas é, e sempre será, um símbolo de liberdade, criatividade e autenticidade.